Você se acha cristão, mas está longe de ser. Parece uma afirmação dura, não é? Mas e se eu te dissesse que muitos que carregam esse título vivem uma fé que Lutero jamais reconheceria como verdadeira? Você ora, frequenta a igreja, talvez até leia a Bíblia. Mas será que isso faz de você, de fato, um seguidor de Cristo? Lutero descobriu algo que expôs uma verdade incômoda sobre o cristianismo. E séculos depois, essa verdade continua sendo ignorada por muitos. O que realmente significa ser cristão? Será que estamos apenas carregando um rótulo enquanto seguimos um caminho totalmente diferente daquele que Cristo ensinou? Agora, preste atenção, porque essa resposta pode mudar completamente a forma como você vê sua fé. Lutero não tinha medo de confrontar a verdade. Ele via pessoas se chamando de cristãs, mas vivendo exatamente como o mundo. E isso não mudou. Hoje, ser cristão virou um rótulo social. Muita gente se identifica assim porque foi criada na igreja, porque tem uma Bíblia em casa ou porque posta um versículo no status. Mas será que é só isso? Cristo nunca chamou ninguém para ser apenas um simpatizante. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Mas o que vemos hoje? Pessoas que dizem amar a Deus, mas ignoram completamente os ensinamentos de Jesus. Cristãos que escolhem os versículos, que gostam e descartam os que exigem mudança. Gente que diz, sou de Cristo, mas que na prática vive de acordo com suas próprias vontades, sem compromisso real com a fé. E aqui está a questão mais séria. Se sua fé não transforma sua vida, será que ela realmente existe? Lutero viu isso acontecendo e fez uma descoberta chocante, que pouca gente tem coragem de aceitar e que vamos revelar a seguir. Lutero percebeu algo que poucos querem admitir. Muitas pessoas não seguem a Cristo, seguem uma ideia confortável sobre ele. E isso se reflete claramente no dia a dia. Você já viu alguém justificar suas atitudes erradas dizendo, Deus conhece meu coração? Já ouviu alguém dizer, o importante é ter fé, mas sem jamais demonstrar essa fé em suas escolhas? Quantos tratam a igreja como um evento social, mas ignoram completamente os princípios bíblicos no resto da semana? O problema não é novo. No tempo de Lutero, a igreja estava cheia de pessoas que pagavam indulgências para comprar o perdão dos pecados, mas não mudavam suas vidas. Hoje, pode até não haver indulgências, mas há algo semelhante. Um cristianismo de conveniência, onde muitos querem as bênçãos de Deus, mas sem compromisso com Ele. Jesus foi muito claro quando disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Isso significa que não basta dizer que é cristão. É preciso viver como um. Mas será que as pessoas realmente entendem o que isso significa? Lutero descobriu que o verdadeiro cristianismo exige um preço. E esse preço não é pago com dinheiro, status ou palavras bonitas, mas com uma transformação real de vida. E é aqui que começa o choque. Porque a maioria das pessoas quer um Cristo que as abençoe, mas não um Cristo que as confronte. Elas querem promessas, mas não exigências. Querem um Salvador, mas não um Senhor. E essa foi a maior descoberta de Lutero. Algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua fé. Lutero percebeu algo que ainda é ignorado por muitos. O verdadeiro evangelho não é confortável. Ele confronta, transforma e exige renúncia. Se você acha que segue a Cristo, mas sua vida continua igual, sem mudanças, sem desafios, sem arrependimento genuíno, então talvez você esteja apenas seguindo uma versão superficial do cristianismo. E aqui está o ponto mais duro. Ser cristão de verdade significa perder muitas coisas para ganhar algo infinitamente maior. Mas a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? Pense nisso. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Isso significa que seguir a Cristo não é sobre o que te faz sentir bem, mas sobre o que te faz mais parecido com Ele. Paulo afirmou,
Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso significa que sua vida já não pertence a você, mas a Deus. Você ainda vive segundo os seus próprios desejos? Agora pense na realidade das igrejas hoje. Quantas pessoas querem um evangelho que fala de cruz, que exige renúncia, que ensina que seguir a Cristo pode te fazer perder amigos, oportunidades e até mesmo ser rejeitado pelo mundo? Na época de Lutero, as pessoas queriam uma religião que as fizesse sentir bem, não uma fé que as transformasse de dentro para fora. Hoje não é diferente. Muitos querem um Jesus que as aceite como são, mas rejeitam o Jesus que as chama a mudar. O problema é que Cristo nunca prometeu um caminho fácil. Ele prometeu a verdade. E a verdade nem sempre é agradável. Lutero percebeu isso e pagou o preço. Ele desafiou uma estrutura poderosa, enfrentou perseguições e arriscou tudo para viver a fé genuína. E você? Está realmente disposto a seguir a Cristo? Ou apenas gosta da ideia de ser cristão? Se a sua fé nunca te incomoda, nunca te desafia, nunca te faz questionar suas atitudes, então talvez você tenha se conformado com um cristianismo que parece verdadeiro, mas não tem vida. E o que Lutero descobriu sobre isso vai ainda mais fundo. Lutero entendeu que um cristianismo sem transformação não é cristianismo. É apenas uma ilusão confortável. O problema é que muitos hoje vivem uma fé que não incomoda, não exige sacrifício, não os faz escolher entre Deus e o mundo. É um cristianismo moldado para se encaixar na cultura, e não para transformar vidas. Mas escute isso: se a sua fé nunca te custou nada, talvez ela não seja a fé que Jesus ensinou. Se você pode passar semanas sem orar e isso não te incomoda, se você lê a Bíblia só quando sobra tempo, se você adora a Deus na igreja, mas sua vida fora dela não reflete Cristo, se você busca a Deus apenas quando precisa de algo, então talvez você esteja vivendo um cristianismo que Lutero denunciaria. Na época dele, as pessoas seguiam tradições, rituais e líderes religiosos sem nem mesmo questionar se estavam realmente vivendo a fé que Jesus ensinou. E hoje não é muito diferente. Muita gente pensa que segue a Cristo apenas porque vai à igreja, ouve louvores e evita cometer grandes pecados. Mas Lutero descobriu que seguir a Cristo vai além disso. O verdadeiro cristianismo não é uma lista de regras, mas um relacionamento real com Deus que transforma seu coração. Se a sua vida espiritual é superficial, se você busca apenas um Jesus que te faz sentir bem, mas não quer ouvir um Jesus que te chama ao arrependimento, então talvez você não esteja seguindo Cristo, mas apenas uma ideia confortável dele. E essa é a verdade dura que Lutero não teve medo de revelar. O que ele descobriu foi um chamado radical para viver uma fé genuína. E a pergunta que fica é: você realmente está disposto a seguir a Cristo, ou apenas quer um cristianismo que se encaixe na sua vida sem mudar nada? E isso nos leva à última e mais importante parte dessa reflexão. Agora que você ouviu tudo, pare e reflita. Você realmente segue a Cristo ou apenas segue a ideia de um Cristo que não exige mudanças? Lutero descobriu algo revolucionário. Seguir a Cristo não é sobre conveniência, mas sobre compromisso. Na sua época, muitos acreditavam que bastava cumprir rituais religiosos, dar esmolas, ou pagar indulgências para garantir um lugar no céu. Mas Lutero leu as Escrituras e percebeu que fé sem transformação é fé morta. E agora olhe para os dias de hoje. O que mudou? Pessoas que dizem seguir a Cristo, mas vivem como se ele não fosse o Senhor de suas vidas. Igrejas lotadas, de ouvintes mais vazias de discípulos. Cristãos que se ofendem mais com a verdade do que com o pecado. A grande verdade que Lutero revelou continua ecoando. Não adianta se chamar cristão se sua vida não reflete Cristo. Ser cristão é carregar a cruz, é dizer não ao pecado mesmo. Quando dói, é viver uma fé que transforma. Não basta apenas acreditar que Jesus existe. O próprio diabo acredita. O que faz a diferença é se ele é, de fato, o Senhor da sua vida. Então, a pergunta que fica é essa: você está disposto a viver um cristianismo que exige renúncia, entrega e mudança? Ou vai continuar confortável em uma fé que nunca te desafia? Lutero fez a escolha dele. E você?